antes do gesto existir. O templo já respira. Colunas recordam eras. O chão aceita o impossível, sem pedir razão. Duas esquisitices tal repousam, únicas como juramentos do cosmos, não duplicáveis, não negociáveis, seladas pelo próprio real. Não desafia o juramento, ele atravessa da essência interior. Nasce o elixir, néctares, néctar e decisão no mesmo pulso. Substância que nos corre, substância que obedece. Quando toca o impossível se vê por fora e confessa um eco. Não é cópia, é desdobramento. O não repetível revela outra face, guardada antes da origem. O ar adensa, o silêncio se torna preciso e o altar aceita o paradoxo, como quem reconhece um nome antigo. Via astral à esquerda, via celestial à direita. Coque o não como técnica, mas como eixo vivo. Inspiração aproxima sem mover, expiração fixa sem prender. No cruzamento dos sopros o dom começa a nascer. Liuli surge como brilho que não quebra, Julie como 9 voltas internas que sustentam o núcleo. Não é pílula, é pequeno céu forjado, um centro portátil onde a lei aprende a repousar. A primeira runa é escrita, Saitama, retorna ao ponto exato. O dano aprende a nunca se perder, a reconhecer o agora mesmo quando o mundo se parte. A segunda runa desce Tadaima. O instante nu é selado, passado e futuro se calam. Resta apenas o corte do presente, onde o passo não hesita. A terceira runa respira, Kokyo. O Dan torna-se pulmão do tal, impureza entra, alinhamento retorna, cultivar deixa de ser esforço e passa a ser circulação. A quarta runa se abre, porta sem moldura, travessia entre estados, sincronização com leis maiores. O caminho se reorganiza antes que o conflito nasça. A quinta runa silencia tudo, não vazio, mas liberdade do nome. O dano aprende a cortar grilhões invisíveis, a agir sem desejo, a atravessar sem ser capturado. Olê, Julie pulsa uma vez, não como coração, mas como sino mudo. Fulcro de retorno e travessia, núcleo que corrige o eixo. Tesouro que não se possui, tesouro que se atravessa. A quinta runa silencia tudo, não vazio, mas liberdade do nome. O dano aprende a cortar grilhões invisíveis, a agir sem desejo, a atravessar sem ser capturado. O Dan Liuli pulsa uma vez, não como coração, mas como sino mudo. Fulcro de retorno e travessia, núcleo que corrige o eixo. Tesouro que não se possui, tesouro que se atravessa. Longa que corrige o eixo. Tesouro que se atravessa.
como alquimia, mas como governo, o núcleo atravessa o limiar do corpo e a alquimia deixa de ser privada. O impossível perde contenção e escolhe propagar. O dano não permanece em Wu. Ele reconhece presença e se multiplica. Todos os que estão aqui tornam-se recipientes. Não há escolha, não há preparo, não há hierarquia. O que se espalha não é poder, é eixo. Corpos entram em convulsão, não por dor, mas por correção. Cultivos colapsam, dogmas estalam, técnicas supremas se tornam ruído. A tribulação nasce, não como punição, mas como consequência. Quando o eixo muda, o mundo reaprende a existir. O tecido matilial do inefável é rasgado, enquanto se reconstrói. Raízes de realidade se rearranjam, linhas eternas se rompem. Outras surgem sem passado. A cartografia falha, mapas caem, domínios se deslocam para não serem reescritos. O inefável se protege, o tal recua. A origem se dobra e se esconde, não por medo, mas por precedência reconhecida. O fala, não como aviso, mas como constatação. Está chegando. Algo se move ao longe. O espaço se reorganiza. O céu treme como conceito em falência. Ninguém sabe o que vem. Apenas sabem que o dano não foi o fim. Foi o sinal, o alinhamento forçado, a inspiração da existência inteira, antes da expiração que ninguém ousa nomear. Não cruza o espaço. O espaço se dobra para não colidir. Ele não desce dos céus, o céu aprende a tremer. A chegada não anuncia. Ela desloca. Altum ultra altinla. O alto além. Não nasce, não avança, não conquista. Ele se torna inevitável quando o mundo aprende a percebê-lo. O tal recua, não por derrota, mas por precedência. A origem se oculta, como raiz que evita ser vista. Não há guerra, não há
olhos se abrem não para ver, mas para conter. 12 sustentam a tolerância do real. 6 pares, 6 caminhos ancestrais, onde a existência escolhe como ainda pode permanecer. E então o olho que não conta se manifesta, seta além, aquele que dá cor a todos os outros. Não luz, não sombra, mas função absoluta. Quando seta além incide, leis perdem urgência, hierarquias esquecem seus nomes, conflitos se tornam supérfluos, nada é destruído, tudo se torna opcional. Os 6 caminhos não equilibram, eles coexistem, porque o equilíbrio deixou de ser necessário. O mundo não colapsa apenas porque ainda não ousa olhar demais. O alto céu observa e treme, pois domina o que ainda precisa de regras. Mas diante do alto além, o domínio é ruído, o sustenta a presença. Não pergunta o que é, não pergunta o que quer. Ele apenas permanece onde permanecer ainda é possível. O alto além não vem para julgar, ele vem para revelar que o julgamento nunca foi essencial. Longo além não vem para julgar, ele vem para revelar que o julgamento nunca foi essencial. O campo está vazio, não porque nada exista, mas porque existir deixou de ser suficiente para ser visto. Olhos comuns nada encontram, mas os antigos recuam. Um velho ancestral fala sem imagem. Eu quase não vejo, mas sei que há seres aqui presentes. O vazio pesa, o silêncio denúncia. Outro se aproxima e responde: algo está chegando, algo que atraiu todos estes. O campo não é palco, é presságio. Então surge aquele tão antigo que faz os antigos parecerem jovens.
Ele aponta para o nada, e o nada recebe nomes. Ali está o vidente, ali o vilão, ali o desconhecido. Existem muitos aqui, porque algo está chegando. Quando ele caminha, os Budas se curvam. Mas o escândalo nasce quando vem os velhos diabos também curvados. O velho diabo da ilusão fala: abandonem suas pseudo-ilusões de pureza. Todos temos a mesma origem, o mesmo começo, a mesma fonte, o mesmo Pai. Entre supremácias que esmagam mundos, um homem caminha, seu poder é diminuto, quase irrelevante, mas sua sabedoria esmaga brutalmente. Vocês não são Budas, nunca cumpriram as bodas, reescreveram o caminho e deturparam a fonte. E você é o caminho, ninguém é o caminho, todos são o caminho. O caminho apenas é quando se torna caminho. Continua sendo o que é, mas vocês não possuem coração e por isso não enxergam. Eu sou apenas Gautama. Buda é o caminho, Bodhi é Buda. Uma voz ecoa e tudo se cala. 9 caminhos foram roubados, outros 9 foram perdidos. Você é um destes caminhos, Bodhi. Quando ainda se lembravam de mim, me chamaram ancestral das miríades. Criança, você cortou as raízes e ceifou meu caminho de derivação. E você? Foi sua lâmina que ele feriu. Por consequência, perdi 1/3 das minhas miríades. Você levou poucas, mas pilhou de outra forma. Entrou no meu desconhecido e levou algo dali. Hoje eu sei 3 coisas e mais uma indefinição. Sorri. O ancestral gargalha. O mundo se contorce, a realidade se distorce em formas nunca vistas. O riso não ameaça, me lembra. E aquilo que lembra jamais pode ser esquecido. Silencia. Não porque esteja vazio,
mas porque o vazio deixou de ser ausência. Os olhos comuns nada encontram. Os antigos recuam. Eles lembram. Um velho ancestral fala sem forma. Eu mal vejo alguma coisa, mas sei. Existem seres aqui presentes. Outro se aproxima e responde. É perceptível. Algo está chegando. Algo que atraiu todos estes. O campo não é arena. É presságio. Então surge aquele tão antigo que faz os antigos parecerem jovens. Ele aponta para o nada e o nada aceita nomes. Ali está o vidente, ali o vilão, ali o desconhecido. Existem muitos aqui, porque algo está chegando. Quando ele caminha, os Budas se curvam, mas o escândalo nasce quando percebem que os velhos diabos também estão curvados. O velho diabo da ilusão fala: abandonem suas pseudo-ilusões de pureza. Todos nós temos a mesma origem, o mesmo começo, a mesma fonte, o mesmo Pai. Entre seres que transcendem supremácias, um homem caminha. Seu poder é diminuto, quase irrelevante, mas a sabedoria que emana os esmaga brutalmente. Vocês não são Budas, nunca cumpriram as bodas, reescreveram o caminho e deturparam a fonte. E você é o caminho. Ninguém é o caminho. Todos são o caminho. O caminho apenas é quando se torna caminho. Continua sendo aquilo que é, mas vocês não possuem coração e por isso não enxergam. Eu sou apenas Gautama. Buda é o caminho. Bodhi é Buda. Bodhi é Buda. Bodhi é Buda. Uma voz ecoa. Bodhi é Buda. Tudo se cala. Bodhi é Buda. 9 caminhos foram roubados. Bodhi é Buda. Outros 9 foram perdidos. Bodhi é Buda. Você é um destes caminhos. Bodhi. Quando ainda se lembravam de mim, me chamaram ancestral das miríades. Eu sou o grande mestre de Autum Ultra Autela, o alto além. Criança,
Você cortou as raízes e ceifou meu caminho de derivação. E você foi sua lâmina que ele feriu. Por consequência, perdi 1/3 das minhas miríades. Você levou poucas, mas pilhou de outra forma. Você entrou no meu desconhecido e levou algo dali. Hoje eu sei 3 coisas. e mais uma indefinição. Pode emanar O sorrir, o sorrir. o ancestral gargalha. Pode emanar A realidade se distorce em formas nunca vistas. pode emanar. O riso não ameaça, ele recorda. E aquilo que recorda jamais pode ser desfeito. Este é um passo, não para frente, para dentro. Não busca o alto, recolhe o mundo. Involute é dobra onde o sistema esconde o que teme. O avesso do real, a pele interna do decreto, o lugar onde memórias que nunca existiram insistem em respirar. Voluntat. Vontade sem dono, vetor sem desejo, decisão sem sujeito, o comando anterior ao querer, o impulso anterior ao impulso. Entre a dobra e a vontade existem ditos incontáveis, 10 trilhões de permissões manifestas, onde a existência aprende a dizer sim, em 10 trilhões de formas diferentes. Não atravessam por não escolhe, não rejeita. 9 trilhões 999 bilhões 999 milhões 999 mil 999. Ditos de origem primal são recolhidos sem preferência e tornados um só coração. O domínio do coração não é emoção, é a região onde a vontade não mente, é onde o sim não pede recompensa e o não pede desculpa. Quando o coração domina,
Para de esconder volutos, deixa de ordenar e a decisão se torna silêncio. Accepti totta, unus non eligitur. Ruptura extintus. O edito se aproxima, não como exceção, como face interna de todos os outros. Não é quebra, é revelação. A escolha morre aqui, não por força, por completude. Nada foi rejeitado, nada foi preservado, tudo foi aceito. E quando tudo é aceito, não há mais lugar para escolher. Inevitabile nascitur. Dá o passo e o mundo aprende a parar de querer. Este é o segundo passo. Não avança, não recua, o não escolhe, o permanece. Involute não se dobra mais, volunte não aponta mais. Não há dentro nem fora, não há comando nem resposta. O mundo aceita que não precisa continuar do mesmo modo. Isto não é ruptura violenta, é cessação da necessidade, o que deveria acontecer. Já aconteceu. Porque foi totalmente aceito. Os 10 trilhões de Egito. Não discutem, Os 10 trilhões não competem. Eles repousam num único campo coerente, onde o sim e o romper não se contradizem. Inevitas não nasce. Inevita se revela, não como destino, não como lei, mas como estado onde a existência deixa de pedir permissão. Acceptio completa, ruptura non eligitur, status permanens.
não se ergue como exceção. Ele repousa como o interior de todos os outros. Nada foi quebrado, nada foi superado, nada foi conquistado. A escolha morreu antes de nascer. E por isso, nada precisa ser decidido. Não escreve, não declara, sustenta o espaço onde a autoria Ainda não é necessária. O estado 109 já não chama. Ele observa, porque só aquilo que não é buscado pode ser verdadeiramente alcançado. a inevitas permanece. Inevitável é. Este é o passo que não pede testemunhas. Não há anúncio, não há abertura de portões. O real já estava preparado. O não avança, não retorna, não hesita. Ele permanece onde tudo já se alinhou. O que era tensão tornou-se base. O que era busca tornou-se evidência. Nada vibra em excesso, nada colapsa. A existência aprende a respirar sem esforço. O silêncio não é ausência, é concordância total. A inevitas não se move porque não precisa. Não é força aplicada, é peso aceito. O mundo não se curva por medo, mas por reconhecimento. Toda origem encontra o seu lugar sem ser chamada. Toda negação perde sustentação sem ser combatida. Aqui não há vitória, apenas cessação da resistência. O que foi aceito não retorna como dívida. O que foi integrado não cobra preço. Os caminhos não disputam precedência. Eles coexistem em repouso. O coração não escolhe. O coração sustenta. E por isso um não se ergue como exceção, mas como interior silencioso de todos. Inevitas, veritas, não nasce do
não encontra mais alternativa coerente. Não há argumento possível, não há refutação necessária. O erro não é punido, ele se dissolve por inutilidade. Veritas non pugnat, veritas non persuadem, veritas manet. Aqui a mentira não é caçada, ela perde função. Aqui a dúvida não é silenciada, ela encontra repouso. Tudo o que precisava provar algo Descobre que já não há plateia, tudo que precisava vencer. descobre que já não há oposição. Wu não escreve a verdade. Wu não guarda a verdade. Wu não protege a verdade. Ele permanece no ponto onde o real já não consegue mentir para si mesmo. O passo foi dado antes do movimento. A confirmação ocorre sem gesto. Inevitas, hesitas, não é lei, não é trono, não é doutrina. É o estado onde o real não consegue mais fingir ser outro. Inevitas, heritas, combinando, não é doutrina. É o estado onde o eu consegue mais sem ser outro. Inevitas, veritas, não é lei, não é trono, não é doutrina. É o estado onde o real Não consegue mais fingir ser outro. inevitabile, verum est, verum sine vos spat. Inevitabile, verum est, verum sine vos stat. Não há escolha no chão que se fecha. Não há pergunta no passo que cai. O mundo respira porque não pode cessar. E o tempo aprende a não pedir razão. As margens recolhem seus nomes. As bifurcações esquecem o porquê. Cada direção se torna desnecessária quando o caminho já não admite desvio. Estrada se curva sem ser tocada. Toda lei se recolhe sem ser quebrada. Não há força que empurre o real, apenas o peso do que permanece. Não discute com o depois não contesta o agora. Tudo pousa no mesmo ponto onde a alternativa deixou de existir. Nada discute o que já é, nada recua do que não pode falhar. A voz não levanta, a lâmina não cai. A realidade consente em silêncio. O que era conflito perde o gesto. O que era escolha perde o nome. Resta o estado imóvel onde até o medo se torna inútil.
se cala. O real não escolhe existir, ela acontece porque é o mesmo. Não há tese nem oposição, não há vitória nem derrota. Apenas coincidência exata entre existir e não poder ser outro. O falso não cai por combate, ele se ausenta por não caber. O erro não é julgado, ele se torna impossível. Não há tribunal nem sentença, não há acusação nem defesa. O que não sustenta a si mesmo simplesmente não permanece. Nada suplica, nada ordena, não há decreto nem vontade. O passo se faz sem intenção, porque o chão já decidiu. O movimento não inicia, ele apenas se revela tardio, pois o real já estava inteiro antes de qualquer anúncio. Aqui não há anúncio, não há clarão nem resposta, apenas o peso exato do que não admite outro modo. O silêncio não espera, o silêncio confirma que tudo que resta já estava concluído. Não empurra, não revela, não empurra, Ela não chama pelo nome, não exige aceitação. Ela permanece idêntica, independente de quem a veja. Onde Ananke se estabelece, até os deuses cessam a fala e o mundo segue, porque não pode fazer diferente. No início não havia guerra, não havia nome nem oposição. Havia apenas o que envolve, antes mesmo da forma surgir. Involuti cercava tudo, sem afirmar, sem permitir. Um campo anterior ao gesto, onde existia ainda não era decisão. Dentro do envoltório nasceu o impulso, vontade sem rosto e sem dono. Não como desejo ou querer, mas como inclinação primordial. O real começa a se mover, não porque escolhe, mas porque algo inclina antes de qualquer razão. Nesse ponto havia margem, havia desvio e adiamento, caminhos ainda
podiam se multiplicar e o mundo podia hesitar. A tensão existia, mas a alternativa ainda respirava e o argumento ainda tinha luz. Então o caminhou e o segundo passo retirou, talvez inevita se estabelecer. Não como força, mas como ausência de saída. O real deixou de perguntar se deveria e passou apenas a continuar. Cessou. O tempo seguiu, não por decisão, mas porque parar já não era opção. Ainda assim algo resistia, não por poder, mas por palavra. Não por força, mas por negação. Havia ainda o gesto de discutir, a tentativa de justificar o atraso. No terceiro passo, Inevitas encontrou Veritas e a negação perdeu o chão. A verdade não convenceu, ela coincidiu e o argumento se calou por não ter mais onde se apoiar. O mundo ainda se movia, mas já sem voz. As estruturas continuavam, mas sem defesa. Não havia mais interpretação, apenas coerência nua entre existir e não poder ser falso. Inevitas, veritas. Não como avanço, mas como esgotamento. Onda que surgiu, onde até a escolha se extinguiu. Não por decreto, mas por ausência total de alternativas. Nada foi imposto, nada foi julgado, nada precisou vencer. A realidade coincidiu consigo mesma, isso bastou. O que não podia sustentar-se simplesmente deixou de caber. Em Ananke, o real não decide, não discute, não pede permissão. Ele é pode ser outro e por isso não necessita defesa. Aqui termina o caminho dos passos e começa a aproximação. Já não avança por vontade, nem por herança, nem por direito. Ele avança porque o mundo já não pode ser diferente. O ancestral das miríades ainda existe, mas agora existe sob necessidade. O encontro não será escolha, nem guerra anunciada. Será apenas o que sempre esteve prestes a acontecer. Desde o primeiro passo.
Depois de Anã que não há retorno, não há origem onde pousar. O início foi consumido pelo passo e o caminho já não lembra o começo. O real respira sem memória e o tempo avança sem nostalgia. O que era fundamento se fecha e algo mais antigo começa a agir. Não nasce uma escolha, não nasce uma resposta, nasce uma pressão sem nome, anterior à forma e à fala. O mundo sente antes de entender, o chão se ajusta antes do peso e o acontecimento precede qualquer tentativa de explicação. Ver não é o ver limpo, não é verdadeiro dito, é a verdade pressentida antes da correção, antes da prova, antes do consenso. Quando o sufixo se fixa, não surge uma sentença, surge um destino. Verunta não afirma, Verunta não conclui, ela atravessa e o real se organiza em resposta. Nada é convencido, nada é persuadido, o mundo não é chamado, ele é alcançado. O que acontece, acontece primeiro e só depois pode ser nomeado. Aqui a verdade não pede abrigo, não solicita reconhecimento, ela não depende do olhar, nem da adesão interior. O que é já opera, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém aceite. Pode ser compreendida, Verunta pode ser aceita. Verunta não espera, Verunta acontece. Uma fala o intelecto, a outra atravessa o mundo. Neste passo o mestre não declara, não ensina, não conduz, ele caminha e o real se antecipa por não poder permanecer neutro